Feliz 2025! Olá, amantes do vinho georgiano. Bom, no início do ano, né, uma das tarefas importantes, além do planejamento, é estudar. Estudar é uma prática constante, né, e uma prática muito cultivada aqui na Lorandi, né? A gente estuda diferentes departamentos, né? De enologia a marketing, são muitos elementos. Então, hoje eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre uma obra que no mundo do vinho ela é reconhecida, é considerada como uma das obras talvez mais importantes, que é o Atlas Mundial do Vinho. Esse livro aqui, escrita pelo Hugh Johnson e Chase Robinson, entendeu? Esse é um livro clássico. Eu tô aqui com a 7ª edição, mas ele é um livro muito importante, né, no universo do vinho, porque o Atlas Mundial do Vinho, né, ele fez história, né, quando ele foi publicado em 1971, e ainda é considerado, né, pelos críticos de todo o planeta, a principal obra de referência sobre o assunto. Né? Muito se mudou desde a última edição, porque o mundo do vinho é muito dinâmico, a fronteira agrovitivinícola, né, ela tem se ampliado muito em diferentes lugares do mundo, e as pessoas estão, né, cada vez mais interessadas, né, em produzir vinho, inclusive, não apenas em consumi-lo, importá-lo, mas também em produzi-lo, como tem acontecido aqui no Brasil, inclusive aqui no Planalto Central do Brasil, né? E, enfim, há muitas informações, né? O livro, ele é grande, ele é amplo, mas tem um capítulo na página 272 que fala sobre a Geórgia, né? O vinho georgiano. E, na verdade, eu tava dando uma olhada aqui, né, sobre o conteúdo que se tem sobre a Geórgia. Ele não é muito preciso, é um pouco genérico demais, mas é uma boa introdução inicial, uma introdução geral, né, do universo georgiano do vinho. E, né, eles falam, inclusive, dessa questão, né, da origem do vinho, né, que a Geórgia é considerada, né, um dos lugares onde se originou o vinho, né, com remanescentes de vinho, né, enológicos, com remanescentes arqueológicos, né, de enologia, de produção ou de guarda de vinho, datados de 8.000 anos atrás, né. E eles falam também do Kvev, né, que é esse método que é tombado pela Unesco como patrimônio material da humanidade, né, a forma como os georgianos fabricam, mantiveram e guardam esse conhecimento até hoje, o que é muito particular em vários outros países que também têm remanescentes muito antigos de vinhos, né, como a própria Grécia, mas nenhum deles guarda e preserva a cultura do vinho, né, um tipo particular de enologia como a Geórgia, assim, né, os parâmetros são bastante particulares lá, né. E aqui no livro, né, eles fazem uma classificação, né, de todas as regiões, né, vinícolas. A Geórgia, praticamente a Geórgia inteira, né, se produz vinhos, né, se produz vinhos na Geórgia inteira. E eles fizeram uma classificação de 13, né, de 13 regiões vitivinícolas, né, e eu acredito que isso não tá mais atualizado, porque existem muitas micro-regiões. A Geórgia, inclusive, é um país que, como em outros lugares do mundo, mas assim, lá tem uma cultura de vinho de vila, né? Tem muitas pequenas vilas, e aí não é muito conhecido, mas boa parte dessas vilas, elas não estão, né, classificadas como DOC, né? Denominação de origem controlada, ou denominação de origem protegida, proteta, ou contrôlée, né? Aí depende do país, assim, né? Eles têm, lá eu acho que eles utilizam uma lógica de denominação de origem, né, controlada, indicação, né? E eles têm ali, né, o livro aqui, ele classifica, né, 13 regiões vinícolas, né, 13 denominações de origem vitivinícolas, e Kakheti é uma macro-região, né. Kakheti na Geórgia é como se fosse a Bourgogne na França,
em termos qualitativos, digamos assim, né? Então, eu vou falar aqui as 13 regiões que estão catalogadas oficialmente, né? Eu acho que hoje talvez tenha mais, eu não acredito que isso esteja atualizado, mas eu vou falar para vocês porque é uma informação nova, né? Regra geral, as pessoas não conhecem muito, né, as regiões, né, as regiões viníferas, né, e as denominações de origem, né, georgianas, como se conhece tão bem, Bourgogne, Bordeaux e outras, né, IGPs. Vamos lá. Então, aqui, ó, as 13 regiões da Geórgia são Akasheni, Gurjani, Kardenak, Kinsmandaruli, Koteki, Kvagreli, Manavi, Mokuzani, Napariuli, Teliani, Tibani, Chisnandali e Vasisubani. Essas são as 13 regiões catalogadas oficialmente de produção de vinho na Geórgia. E Kakheti, que é a macro-região, né, que é uma região qualitativamente muito importante na Geórgia, é o lugar, né, de onde a Lorandi nasce, porque o Gotchabikashvili, né, que é o sócio da Lorandi, ele cresceu, a família dele é de Kakheti, eles produzem vinho em Kakheti já há muitas gerações, então como é que eu vou dizer assim, é um lugar, né, que conecta, né, com a Lorandi, com o conceito da Lorandi, com o tipo de vinho que a Lorandi fabrica aqui no Brasil, utilizando esses conhecimentos, essa técnica e essa cultura, né, porque afinal de contas, vinho não é só sobre técnica, né, ele é também uma bebida, além de ser, né, um alimento, uma bebida alcoólica, né, há muitas formas de entendê-lo, mas é também cultura, né? É uma bebida que acompanha o processo civilizador da humanidade há milênios, em muitos lugares do mundo, de diferentes formas, né? É uma bebida que acompanha o processo civilizador, social, a própria política, né? As grandes mesas de negociação sempre foram regadas a bons vinhos também. Possivelmente. E é isso, gente. A ideia hoje era fazer uma pequena, né, introdução aqui, falar um pouco dessa obra, que é uma referência, né, no mundo do vinho, e o que eles têm aqui do ponto de vista de Geórgia, né, de vinho georgiano, do conhecimento desse universo. E é muito importante que a Geórgia esteja nesse livro, porque a Geórgia é um país forçado, né, a se apresentar ao mundo no século XXI, porque enfim, há muitas teorias, né, para explicar o fenômeno, há muitas teses, né, e uma delas certamente passa por elementos políticos, e esse livro, né, é importante também que vocês conheçam, porque ele é um excelente livro a título de introdução para quem tem interesse em conhecer um pouco mais do mundo do vinho, etc e tal. Tá vendo aqui? Ó, vou mostrar para vocês. Né? E é um livro utilizado de maneira genérica, mas também bastante no universo da sommelierie, né? Porque é importante que as pessoas entendam que sommelierie não é enologia, né? São departamentos diferentes, são conhecimentos diferentes. O sommelier, regra geral, é um profissional que está mais conectado, né, ao mercado do vinho, né? Ele é o profissional que conecta o consumidor com o produtor, e vários outros atores que estão aí nessa cadeia, né? Essa cadeia de produção, consumo e comercialização do vinho. E então é um profissional também que atua no serviço do vinho, né? No serviço do vinho, junto com toda uma cadeia, né? Então, um dos elementos importantes da tradição georgiana é justamente reconhecer, valorizar, né? E dar a devida referenciação, né, para toda a cadeia produtiva por trás, né, e antes e depois, né, da produção do vinho. É isso. Então, todos esses profissionais, eles são absolutamente importantes e a gente tá aqui, né, a ideia, né, estamos aqui para contribuir, para fazer uma contribuição, né, e apresentar para vocês um pouquinho desse universo do vinho georgiano, que é um estilo de vinho diferente, né, os georgianos, eles não entendem
o vinho georgiano ou o vinho de estilo georgiano como um vinho europeu. Para o georgiano, o vinho âmbar, ele não é como o vinho europeu, é um vinho de estilo diferente, e de fato é. E essa classificação, vinho laranja, é uma coisa que foi muito usada, ela foi divulgada, enfim, né, criada mais no universo internacional do vinho, né, porque internamente, né, a autoclassificação, a forma como os georgianos reconhecem esse estilo de vinho, esse tipo de vinho que eles produzem lá, é vinho âmbar. E a ideia do vinho laranja, ela vem muito, né, do inglês, a ideia de orange wine, que se popularizou, né, internacionalmente, e, né, por causa da língua também, eu não sei, o inglês é uma língua mais amplamente falada e conhecida, e por causa disso virou orange wine, ou vinho laranja, mas na verdade, internamente, como os georgianos entendem e classificam, né, na cosmologia georgiana, é vinho âmbar. E é isso. Um abraço, continuemos os nossos estudos ao longo desse ano e a gente vai produzir muito vinho bom para vocês esse ano. Um abraço!